E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Arriba Dentista Premium. Hoje eu vou estar postando a primeira parte do Arriba Dentista Premium número 10, onde eu vou estar respondendo 7 questões de concurso público para dentista. Esse vídeo aqui, na minha opinião, é um dos mais interessantes que eu já produzi, porque os temas que a gente vai conversar sobre são temas muito interessantes, não só para quem vai fazer concurso público, mas também para dentistas que vivenciam a prática clínica todo dia, né? Então a gente vai responder questões sobre as condutas que um dentista deve tomar quando ele recebe um paciente com insuficiência renal, sobre os protocolos que o dentista deve seguir em caso de intrusão dental, em caso de extrusão dental, sobre a granulopatia, que é uma complicação que pode ser causada por um medicamento que é muito usado nos dias de hoje. Então tudo isso são temas muito legais, são temas que tu, como dentista, tu deve conhecer e a gente vai estar discutindo nesse vídeo aqui. E pessoal, hoje eu estou trazendo esse capítulo do Arriba Dentista Premium como uma cortesia para o YouTube também. Então, no Arriba Dentista Premium, tu tem acesso a todas estas vantagens que estão aparecendo na tela aí para ti, mas eu estou liberando uma amostra grátis para você no dia de hoje. Então, nessa primeira parte do Arriba Dentista Premium número 10, a gente vai estar respondendo 7 questões de concurso público. E na segunda parte, que daí você pode ter acesso ali pela plataforma do Apoia-se, que eu vou deixar o link na descrição. Daí tu pode conferir a segunda parte também. Tu tem acesso a tudo isso, como eu já falei, né, que tá aparecendo aí na tela. Então tá um conteúdo exclusivo, tá um conteúdo legal. O preço disso é ridículo, tá? É R$ 10 por mês para te ter acesso a tudo isso. Então clica no link da descrição e confere lá, porque com certeza tu não vai se arrepender. E só lembrando, antes de começar o vídeo, que as questões do Arriba Dentista Premium são organizadas por níveis de dificuldade. Então, o marcador verde quer dizer que a questão é fácil, o marcador amarelo, que ela é do nível moderado, e o marcador vermelho, que ela é de um nível difícil. E para essas 7 questões, nenhuma delas tem um marcador fácil, tá? São todas questões que variam de um nível moderado a difícil, claro, na minha opinião. Mas então vamos para a primeira questão desse vídeo aqui. Eu vou deixar 10 segundos na tela para te ler e pensar sobre a questão. Se 10 segundos for pouco, tu pausa o vídeo, dá uma pensada extra, depois tu dá o play, porque quando acabar esses 10 segundos, a gente já vai estar discutindo a resposta dessa questão. E essa questão número 1, ela fala sobre um assunto bastante interessante, que é a contração de polimerização. A contração de polimerização, pessoal, vai ser uma alteração volumétrica que as resinas compostas, elas sofrem na polimerização, no processo de polimerização. Então, toda a resina composta, ela sofre uma alteração volumétrica depois que ela se polimeriza, né? E isso não é algo vantajoso para o dentista. Então, sempre que possível, é interessante que o dentista tome algumas medidas para diminuir essa contração de polimerização, essa alteração volumétrica. Porque imagina, tu fez ali uma restauração, tá tudo bonitinho e tal, e daí a tua resina composta ela vai sofrer uma contração de polimerização gigante, né? Isso abre brechas para que essa restauração ela tenha infiltração marginal. Isso pode fazer também com que a restauração ela não tenha uma solução de continuidade legal ali com o dente, tá? Então tem vários problemas que uma contração de polimerização grande pode causar. A tua restauração ela não vai durar tanto tempo, ela vai sofrer um manchamento maior, tá? E a contração de polimerização então vai afetar na durabilidade, na resistência da tua restauração. E os dentistas, eles sempre tentam diminuir essa contração de polimerização, seja colocando a resina no interior da cavidade com incrementos, né, não colocando tudo em um pedaço só para fechar a cavidade, né? Também técnicas diferentes de fotopolimerização podem ser usadas para diminuir essa contração de polimerização. Inclusive, as marcas que produzem as resinas compostas, elas sempre tentam produzir o material com a menor contração de polimerização possível, mas, pessoal, até hoje, pelo menos, né, ainda não existem resinas compostas que não sofram nenhuma contração de polimerização. Mas, além dos fatores relacionados à marca, à qualidade da resina que está usando, existem algumas medidas que o dentista pode tomar
para que ele tenha uma menor contração de polimerização. E uma dessas medidas eu citei agora há pouco, que vai ser a aplicação da resina composta em incrementos no interior da cavidade. E quando a gente coloca a nossa resina composta em incrementos no interior da cavidade, a gente vai ter um menor fator C. O fator C ele vai ser simplesmente, pessoal, a divisão do número de paredes da cavidade que estão aderidas à nossa resina, né? As paredes com que a nossa resina faz contato, onde ela está literalmente grudada, tá? Então, o fator C vai dividir essas paredes que estão aderidas à nossa resina pelas paredes que não estão aderidas à nossa resina. E quanto menor o nosso fator C, menor a nossa contração de polimerização. Então, vamos supor que eu tenha uma cavidade classe 1. Uma cavidade classe 1 vai ter basicamente 6 paredes, 6 faces, né? Então, a gente vai ter a parede pulpar, a parede vestibular, a lingual, a mesial, a distal e oclusal. Isso também conta para o cálculo do fator C. A gente vai ter basicamente 6 paredes. Então vamos supor que eu pegue um incremento gigante de resina e feche a minha cavidade só de uma vez só. Isso vai fazer com que a nossa contração de polimerização, o nosso fator C, seja muito grande, pessoal. Porque essa resina ela vai estar simplesmente aderida a todas as paredes, né? E daí, como o fator C é a divisão do número de paredes aderidas à resina pelo número de paredes não aderidas, tipo, a gente vai ter uma face, uma parede não aderida, que vai ser a oclusal, né? E daí a gente vai ter um fator C máximo, um valor de fator C muito grande. E daí, claro, né, isso vai fazer com que o nosso fator C seja maior. Mas quando a gente coloca a resina em incrementos, esse pedacinho de resina, esse pequeno incremento, ele não vai estar aderido a muitas paredes. E isso, né, vai fazer com que o nosso fator C ele seja menor e vai fazer com que a gente tenha uma contração de polimerização menor consequentemente. Então, quanto menor o número de faces, quanto menor o número de paredes, né, que eu tenho incremento da resina pegar, melhor para a resistência e para a durabilidade da sua restauração, tá? E por isso, a letra B é a nossa resposta correta para essa nossa primeira questão. E todo esse raciocínio que eu usei, ele também vai servir para a letra C, né? Então, como que a gente vai botar uma resina de alta viscosidade no interior da cavidade e dessa resina vai aderir a várias paredes, isso vai fazer com que a transferência de tensões seja mais alta. A letra A também é incorreta, tá, pessoal? Então, o comprimento de onda para que a gente tenha uma fotopolimerização mais eficiente deve variar entre 450 e 470 nanômetros, sendo o comprimento de onda ideal 468 nanômetros. Então, esse comprimento de onda de 200 a 400 nanômetros não tem nada a ver, tá? Por isso a letra A também é errada. E por último, a gente tem a letra D, e a letra D é muito interessante também, tá, pessoal? Existem basicamente dois tipos de aparelhos para a gente fazer a nossa fotopolimerização. Os aparelhos com luz halógena, que foram dos primeiros a surgir aí para a fotopolimerização das resinas, e os aparelhos com luz de LED, né, que são amplamente utilizados atualmente. Então, existem pesquisas que mostram que as resinas fotopolimerizadas com luz de LED, elas vão ter uma menor infiltração marginal. O uso da luz de LED também vai trazer uma agressão menor ao tecido pulpar durante a fotopolimerização, porque a luz halógena ela esquenta, né? Então isso pode trazer, pode causar algum dano até à polpa, tá, pessoal? Só que tem o porém de que os aparelhos com luz de LED, eles exigem um tempo maior de exposição da resina, né, a essa luz, e para que a gente tenha uma fotopolimerização mais eficiente com aparelhos de luz de LED, é interessante que a gente use incrementos de tamanho menor e não de tamanho maior, como fala a letra D. Então a resposta para a nossa questão vai ser a letra B, e eu espero que a minha explicação tenha ficado boa, porque o conceito de fator C não é algo tão simples assim de explicar, mas qualquer dúvida, né, como eu sempre te falo, é só tu deixar nos comentários. E agora eu vou deixar 10 segundos na tela para ti ler e pensar sobre a questão 2. No início do vídeo eu falei que iam ter algumas questões que eram importantes não só para a prova de concurso público, mas também para a prática clínica. Essa é uma delas. É muito importante que tu, como dentista, tu saiba quais medicamentos tu possa usar em um paciente que tem insuficiência renal. Então, por isso, eu acabei trazendo essa questão, né? Insuficiência renal, inclusive, vai afetar a filtração glomerular
do rim, que vai fazer com que a gente tenha um aumento das concentrações de creatinina, de ureia também, e quando esses resíduos eles chegam a níveis muito elevados, né, concentrações muito elevadas, eles podem afetar a composição química do sangue. Então existem alguns medicamentos que são nefrotóxicos. O medicamento nefrotóxico é aquele que vai ter um efeito tóxico sobre os rins. Já para a gente matar logo, né, as letras A e B, as tetraciclinas e os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são medicamentos nefrotóxicos e por isso o uso deles deve ser evitado em caso de insuficiência renal. E além disso, para esses casos, a aspirina é um medicamento que ele não deve ser utilizado ou deve ser utilizado com cuidado, porque ele pode trazer danos extras para os rins, tá, pessoal? Então, tetraciclina, aspirina e anti-inflamatório não esteroidal são medicamentos que a gente não deve usar na insuficiência renal. Alguns autores falam que a gente pode usar doses moderadas ou baixas de aspirina, né? Porque os efeitos da aspirina nos rins ainda não são totalmente confirmados, né? Toda aquela história, mas é indicado que caso seja feito o uso desse medicamento, né, ele seja usado com cuidado. Mas as soluções anestésicas, né, que envolve a letra C, a nossa resposta correta, essas sim, elas não vão ser contraindicadas, a gente não vai ter nenhum anestésico local que vai ser especificamente contraindicado. Claro, a gente tem que tomar cuidado com a superdosagem, mas isso a gente também tem que tomar cuidado em pacientes que não tem problema algum, né? E a lidocaína é um dos anestésicos locais mais utilizados em caso de insuficiência renal, porque ele vai ter um metabolismo predominantemente hepático, tá, pessoal? Então, por isso, a letra C vai ser a resposta correta para a nossa questão. E agora vamos, né, para a nossa terceira questão desse vídeo aqui, uma questão sobre pulpites. A hiperplasia pulpar é uma manifestação da pulpite crônica hiperplásica, que é um tipo de pulpite que ocorre principalmente em dentes descidos que ficaram por muito tempo com a polpa exposta, né, em boca. Então aquele molar que ele teve uma exposição pulpar, essa exposição ficou por um tempão ali, né? Ficou o dente aberto e tudo mais. E daí a gente pode ter o desenvolvimento de uma hiperplasia pulpar, que se caracteriza clinicamente pela formação de um pólipo pulpar sobre a polpa. E por isso a letra C seria a nossa resposta correta, né? Mas como essa parte um eu achei ela mais tranquila, mais fácil, né, para te responder, eu resolvi dividir essa questão em duas partes. E por isso a gente tem a parte 2, né, pessoal? Então, como geralmente a hiperplasia pulpar ela ocorre em dentes descidos, um dos tratamentos que a gente pode estar utilizando é a apsigênese. E a apsigênese nada mais é do que um estímulo para que o dente complete a sua formação radicular de forma fisiológica, e isso pode ser feito através de uma pulpotomia. Então, normalmente, para a hiperplasia pulpar, o tratamento indicado pode ser uma pulpotomia, porque a gente vai remover a polpa da câmara pulpar e daí a gente vai deixar a polpa radicular no interior dos canais, e as células que estão na polpa radicular, elas vão influenciar, elas vão ajudar o dente a completar o processo de fechamento do ápice radicular, e esse fechamento fisiológico da raiz é conhecido como apsigênese. E só um parênteses aqui, algo que tu deve tomar muito cuidado para não causar confusão, é que a apsigênese é diferente da apsificação. A apsificação é um procedimento que vai fazer o uso da aplicação do MTA mais ou menos na região apical do dente. E daí esse material que é posto na região apical ele vai ajudar a segurar a obturação que vai ficar no interior dos canais do dente. Mas daí a gente também já está falando de uma situação clínica diferente, onde é necessário se fazer um tratamento de canal com modelagem, com limpeza dos condutos e daí sim a obturação, né? Só que como às vezes o dente com a raiz incompleta ele tem o ápice muito amplo, muito aberto, né? Às vezes a obturação não para no interior daquele dente e a apsificação pode estar ajudando, né, a manter essa obturação no lugar, tá, pessoal? Então, algo que você tem que prestar muita atenção é que a apsigênese vai fazer uso de procedimentos que vão estimular a raiz a completar a sua formação, enquanto a apsificação vai ser o uso de um material no ápice do dente para segurar
a obturação no lugar no interior dos canais, tá? Mas aqui para a nossa questão a gente não tem citado a apsificação, né? Mas eu resolvi trazer essa informação para vocês que com certeza é muito importante por causa de tudo isso. A letra A seria a nossa resposta. Aqui, inclusive, a gente tem uma foto de um pólipo pulpar. A gente vai remover esse pólipo com curetagem. Vamos remover a polpa da câmara pulpar e, claro, daí a gente vai deixar a polpa radicular no interior dos canais e as células que estão no interior desta polpa radicular, elas vão estimular a formação da raiz. Mas agora vamos para a nossa questão número 4. As questões número 4 e número 5, as duas elas falam sobre trauma dentário, tá pessoal? Então eu já trouxe algumas questões falando sobre a avulsão, sobre os protocolos de tratamento da avulsão, mas nesse vídeo aqui a gente vai estar discutindo sobre a intrusão e a extrusão na próxima questão, né? Mas a nossa quarta pergunta, ela fala sobre a intrusão e a nossa resposta correta vai ser a letra C para esse caso aqui. Então, pessoal, muitas vezes quando uma criança sofre um trauma, o dente dela pode entrar para o interior do alvéolo. Inclusive agora na tela você tem uma imagem de um caso clínico de intrusão. Tu pode ver que tem bastante sangramento envolvido ali em torno do dente que foi intruído. Então esse foi um trauma forte que o paciente sofreu e a gente vai ter algumas condutas clínicas para manejo desta situação. Então, algumas coisas que a gente tem que ressaltar aqui é que o protocolo de tratamento vai variar de dentes tecidos para dentes permanentes. Então, em dentes tecidos, quando a gente tem uma intrusão, claro, o dentista vai radiografar e tudo mais, esse dentista tem que avaliar se esse dente tecido ele tem alguma chance de causar danos extras ao germe do permanente que está vindo logo acima, logo abaixo, né, desse dente tecido. E caso esse dente de leite apresente um risco muito grande para o dente permanente, esse dente de leite pode ser extraído. Mas a exodontia de um dente de leite, em caso da extrusão, seria realmente a última opção que a gente utilizaria, porque a opção mais conservadora e mais indicada, inclusive, é simplesmente a gente aguardar a reerupção do dente. Então, se tu tirou a radiografia, viu que o dente decido ele não apresenta riscos extras ao dente permanente, então tu simplesmente vai cuidar de algumas lacerações de tecido mole que talvez esse paciente tenha tido no trauma e tu vai esperar pela reerupção espontânea do dente por um período de mais ou menos 2 a 4 meses. É bastante tempo, então, que tu fica aguardando essa reerupção espontânea, né? Alguns autores falam em um período de tempo menor, tá? Então, essa janela de tempo pode variar de dentista para dentista, de autor para autor, mas mais ou menos a gente vai esperar por alguns meses a reerupção do dente decido. E caso esse dente decido não reerupcione normalmente, a gente pode estar fazendo uso de um tracionamento ortodôntico para puxar ele para o lugar, tá pessoal? Então, viu que o dente está intruído, primeiro passo é tirar um exame radiográfico, tu analisa o risco que esse dente de leite vai trazer para o dente permanente, e daí tu pode optar por aguardar a reerupção espontânea ou fazer a exodontia, né? E para dentes permanentes, a gente vai ter um protocolo bem semelhante. A gente vai normalmente esperar a reerupção desse dente, mas daí a gente vai esperar por menos tempo, normalmente de um período de 2 a 3 semanas. E caso esse dente continue na mesma posição, daí a gente pode optar por um tracionamento ortodôntico que vai puxar esse dente novamente para o lugar, tá pessoal? E algo muito importante para ressaltar aqui é que normalmente os dentes que sofrem intrusão, eles têm um rompimento do feixe vasculo nervoso e eles necessitam de tratamento de canal. E claro, é indicado que o dentista sempre tenha esses pacientes que sofreram uma intrusão dental em acompanhamento para fazer umas radiografias de rotina para ver se está tudo certo, né, com esses dentes. Mas por causa de tudo isso que eu falei agora, a nossa resposta vai ser a letra C. E agora vamos para a próxima questão, como eu falei já, né? É uma questão que também envolve o assunto de traumatismo dental.
Nesse caso aqui, a gente tem a extrusão dental, né, pessoal? Que é quando o dente ele sai para fora do alvéolo. Então, a intrusão, o dente vai ir para dentro do alvéolo e na extrusão o dente vai para fora. E quando a gente radiografa, inclusive, a gente vê que tem um espaço entre a raiz dental e o alvéolo. Então, o dente vai vir para fora e vai deixar um espaço ali no interior do osso. E para esse caso clínico específico desta questão aqui, que envolve a extrusão de um dente descido, tá, pessoal? A gente vai simplesmente fazer um acompanhamento desse paciente e exames radiográficos, porque a gente não pode reposicionar o dente 51 no lugar, porque caso a gente faça esse reposicionamento, esse dente 51 pode causar algum dano ao dente permanente, que vem logo abaixo, ao germe do dente permanente, né? Então, viu que tem um dente desse destruído, tu não pode sair simplesmente reposicionando esse dente, porque a gente pode ter problemas e danos ao dente permanente. E caso a gente tivesse a extrusão de um dente permanente, daí sim a gente poderia reposicionar esse dente, a gente fixaria esse dente com uma contenção semi-rígida em boca e posteriormente faria um tratamento de canal, porque nesses casos a gente também tem um rompimento do feixe vascular nervoso da polpa, o que causaria uma necrose pulpar, tá, pessoal? Então, intrusão e extrusão são consequências de um trauma dental, assim como a avulsão, e tu conhecer os protocolos de tratamento, de manejo para cada uma dessas situações é extremamente importante, tá? E esses assuntos eles estão todos resumidos nas tabelas do material complementar, né, para te clicar aqui embaixo, fazer o download, que elas vão te ajudar a entender melhor os assuntos. Mas agora vamos para a nossa penúltima questão desse vídeo aqui, a nossa questão número 6. Essa questão aqui eu achei muito legal trazer para vocês, porque ela fala de um assunto bem diferente, que é a citologia exfoliativa. Então, a citologia exfoliativa é algo que às vezes a gente vê lá na patologia bucal, lá na estomatologia, na metade da faculdade praticamente, né? E é algo que eu, pelo menos, eu nunca fiz um exame de histologia exfoliativa, mas a citologia exfoliativa é um exame ótimo, porque ele vai ser um exame diagnóstico que não vai fazer uso de incisões. Então, como está aparecendo para ti na tela agora, a citologia exfoliativa vai envolver uma raspagem do tecido que está afetado pela patologia e ela vai remover células desse tecido que foi afetado, tá, pessoal? Então, no exame de citologia exfoliativa, a gente não avalia o tecido como todo, mas a gente avalia as células que estão presentes nesse tecido alterado. E uma das principais vantagens da técnica de histologia exfoliativa é que o paciente aceita muito melhor esse exame do que, por exemplo, uma biópsia incisional, né, que ele vai passar por um procedimento cirúrgico. Mas a citologia exfoliativa ela tem algumas indicações que vão, né, e conhecer essas indicações vai fazer com que a gente consiga responder a nossa questão. Então, a citologia exfoliativa ela pode ser usada em lesões ulceradas que estão persistentes ali na mucosa bucal e elas não melhoram, tipo, nunca, né? Esse exame também pode ser usado em lesões que não vão ser biopsiadas, não vão passar por aquele procedimento cirúrgico da biópsia, em lesões extensas ou múltiplas, no controle de regiões que foram submetidas à radioterapia, no controle da evolução de algumas doenças, e a citologia exfoliativa também pode ser usada no controle de lesões cancerígenas. Então, esse exame de citologia exfoliativa é um exame diagnóstico muito bom e, como eu falei, né, ele vai analisar as células no interior daquele tecido alterado. A gente vai fazer simplesmente uma raspagem que vai ser suficiente para a remoção celular daquelas regiões. E o que é analisado são as células alteradas e não o tecido alterado como um todo. E isso, inclusive, é indicado como uma desvantagem da citologia exfoliativa por alguns autores, tá, pessoal? Mas agora eu quero que você dê uma olhada nas fotos que estão na tela e como você pode ver, todas estas lesões, né, a candidíase, o pênfigo vulgar e a herpes, são lesões que podem sim passar por um procedimento de histologia exfoliativa, porque são lesões que trazem alterações do epitélio. Ao contrário da rânula, que está na tela agora, a rânula
ela vai ocorrer por causa do rompimento de um ducto de uma glândula salivar presente no assoalho bucal. E com o rompimento desse ducto, a gente vai ter o extravasamento e o acúmulo de mucina nessa região do assoalho bucal. E como tu pode ver na tela, não adianta nada a gente fazer uma citologia seletiva em uma lesão de rânula, porque simplesmente o epitélio daquela região que a gente vai raspar vai ter células normais, ele não vai ter nem uma alteração, tá pessoal? Porque essa lesão simplesmente envolve o acúmulo de mucina. Então, esse caso clínico especificamente, aconteceu alguma ruptura do ducto de alguma glândula salivar, isso fez com que acumulasse mucina ali no assoalho bucal, e essa condição é conhecida como rânula, e o teste de histologia exfoliativa não é indicado para o diagnóstico dessas lesões, e por isso a nossa resposta vai ser a letra C. E agora vamos para a nossa sétima questão, a última questão deste vídeo aqui. A dipirona, pessoal, é um medicamento que é muito utilizado no Brasil. O pessoal usa dipirona praticamente para tudo, tá? Mas em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, a Noruega, entre outros, entre vários outros, tá? A dipirona vai ser proibida, mas em regiões como o Brasil, Índia, Rússia e Portugal, o uso da dipirona é liberado, mesmo com esse risco de agranulocitose. A granulocitose, né, que vai envolver uma queda no número de granulócitos no sangue. Os granulócitos envolvem principalmente alguns glóbulos brancos, né, que claro vão estar atuando ali no sistema imune. E essa granulocitose, né, ela pode se manifestar, pode trazer alguns sintomas como por exemplo a febre, calafrios, dor de cabeça, ulcerações na garganta, no trato gastrointestinal e até nas mucosas, tá pessoal? Então a granulocitose não é brinquedo, tá? Inclusive esse quadro pode ser causado até por anti-inflamatórios, não esteroidais, mas isso é um pouquinho mais raro. Só que a relação da granulocitose com a dipirona é algo bem característico. Inclusive é esta a razão desse medicamento ser proibido em vários países, tá? E por isso a resposta para a nossa última questão vai ser a letra D, a dipirona. Mas então, pessoal, para essa primeira parte do Arriba Dentista Premium número 10 era isso. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até aqui e eu te vejo na parte 2, onde a gente vai estar resolvendo as nossas últimas 7 questões. Então, até a próxima e tchau, tchau.